Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para o nosso terceiro episódio do Fala Florbol ao Vivo. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, estarei com vocês aqui em mais um episódio do mundo que joga florbol. Nós vamos fazer uma viagem de volta ao mundo por todos os países que têm algum tipo de traço aí, tem algum relato de ter jogado florbol, e vou apresentar para vocês aqui diversas informações a respeito desses países, alguns com mais tradição, outros com menos, mas vamos ter aí bastante material. Fiz uma pesquisa bem extensa a respeito do mundo mesmo que joga florbol. Vamos começar então a nossa volta ao mundo do florbol, e lógico, vou sair daqui da minha cidade, onde eu moro, onde eu nasci, onde eu vivi sempre, praticamente, a minha vida toda, que é Campinas. Falar de Campinas, a gente precisa falar um pouco do cenário do florbol aqui. Então, podemos dizer que o florbol começou a ser praticado mais regularmente aqui em 2016, né, com o grupo que formou a equipe Invictus, a primeira equipe aqui de Campinas. No ano de 2018, a gente teve a chegada dos Guarás, que começaram se chamando VL, e depois assumiram o nome de Guarás Florbol, que é o pessoal que joga florbol semanalmente na Faculdade de Educação Física da Unicamp. E o ano passado tivemos a estreia do Winners, né, a nova equipe aí de Campinas. Coloquei aqui algumas imagens da prática, né? Do lado esquerdo ali a gente tem o primeiro jogo de florbol aqui em Campinas. Relatos ali muito consistentes ali das imagens, o pessoal jogando pela primeira vez. Ao centro a gente tem uma imagem do pessoal que joga na Unicamp, galera que forma o time do Guarás, em sua maioria. E a terceira imagem ali mais à direita, a terceira foto, é uma prática de recreação de florbol no Sesc. O Sesc Campinas oferece a prática de florbol aos finais de semana, né? Oferece no sentido de que quando estava funcionando, né? Agora, por enquanto, estamos aí parados com tudo. E lá no canto direito vocês conseguem ver, então, os 3 escudos das equipes que são aqui de Campinas. Primeira parada, vamos para a segunda parada. Saindo aí de Campinas, vamos falar um pouco do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, qual é o panorama, né? O que nós temos a respeito do florbol aqui em São Paulo? São Paulo foi aonde chegou o florbol aqui no Brasil em 1998. Então, o desenvolvimento aqui ele é muito alto. Nós temos muitas equipes. Na verdade, a grande maioria das pessoas que jogam florbol estão concentradas aqui no estado de São Paulo. E, para falar em números, só de equipes filiadas à Associação Brasileira de Florbol, nós temos 7. Nós temos, então, vamos lá, ali pela ordem ali que vocês estão verificando aí no nosso slide. Nós temos né, essa equipe aí ao canto esquerdo, pessoal aqui de São Paulo, né, que tem um jogo muito bom, são vice-campeões atualmente. Nós temos o Paulistana, que antigamente era formado também pela Anhangueras, e aí agora é Paulistana. Paulistana é atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Temos o AD Florbol Brás Curuçá, uma equipe que fez a sua estreia em Brasileiros no ano passado. Uma galera nova jogando aí, sob o comando do professor Flávio Ezequiel. E a galera do Icebergs. A galera do Icebergs que é de Praia Grande, é do litoral. A única equipe do litoral aí do estado de São Paulo. E o ano passado eles retornaram ao Brasileiro depois de um hiato, aí ficaram alguns anos sem disputar. Então foi muito bacana jogar novamente com essa galera. O estado de São Paulo tem 4 títulos brasileiros, dos 7 que foram disputados até hoje. Então ele ganhou desde 2012 até 2016. A hegemonia foi quebrada em 2017. E todas as edições do Campeonato Brasileiro de Florbol aconteceram aqui no estado de São Paulo. É um pouco o nosso olhar aqui, crescer agora até a região sudeste, né? Estado de São Paulo, região sudeste, vamos trazer aqui para a conversa 2 estados muito importantes dessa região, né? Além do Espírito Santo, que infelizmente ainda não tem nenhuma ação de florbol, mas esperamos que no futuro tenha. Então essa região, como eu falei, ainda seguindo o mesmo mote de São Paulo, é a região que tem o maior desenvolvimento do esporte. Então, somando as equipes de São Paulo, nós temos ainda a equipe do Luzeiro, que é essa equipe aí do lado esquerdo, a galera lá de Belo Horizonte, que já disputou 3 edições do Campeonato Brasileiro, já ficou em 4º lugar, então tem um desempenho excelente aí ao longo dos anos. E a galera do Madre Benedita, pessoal lá do Rio de Janeiro, uma galerinha jovem também, começou a jogar na escola,
e a cada ano tem apresentado um nível de jogo cada vez melhor. Então a gente espera que continuem evoluindo e que venham mais equipes, né? Tanto de Minas Gerais como também do Rio de Janeiro. A galera que está sempre presente aí nas competições. Vamos falar agora de Brasil, né? Vamos falar do país todo. Agora, qual que é o contexto aqui do floorball no nosso país? No nosso país, nós temos a entidade que controla a modalidade a nível geral, que é a Associação Brasileira de Floorball. Foi fundada em 1998 e se filiou à Federação Internacional de Floorball, a IFF, em 1999. E desde então, tem desenvolvido as suas ações para promover e organizar a modalidade aqui no Brasil. Infelizmente, a gente ainda não teve condição de formar uma equipe que pudesse disputar eliminatórias para algum mundial de floorball. A gente espera que no futuro bem próximo isso seja possível, mas ainda não aconteceu. Embora tenha havido a inscrição do Brasil em uma edição anterior, mas por conta de não conseguir levantar verba suficiente para viajar, o Brasil não pôde participar das eliminatórias aqui da América. O Campeonato Brasileiro de Floorball é a competição oficial. Ele já foi disputado em 7 edições e o atual campeão é o time do Rockstar, que é lá de Curitiba, do Paraná, né? Atual tricampeão, que vem desde 2017 levando o título. Então são uns caras que jogam muito bem, assim, tem um desempenho excelente. E nós temos, somando aí com o Rockstar, as 10 equipes que atualmente estão filiadas à BF com participação no Campeonato Brasileiro. Então, são 7 equipes da região sudeste, mais o Rockstar que vem da região sul, ali do Paraná. Então, somamos aí 10 equipes. Além dessas equipes que são realmente filiadas, que disputam o que a gente tem de mais alto nível no jogo aqui no Brasil, a gente também tem núcleos espalhados em outros lugares que, embora não tenham formado equipes ainda para essa disputa oficial, promovem o esporte, desenvolvem atividades nas suas regiões, nas suas cidades, para que as pessoas conheçam e possam jogar floorball. Então, a gente tem núcleos espalhados aí em São Paulo, em outras cidades, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Pará, Piauí, são alguns exemplos que a gente encontra aí, e com certeza tem outros estados também. Vamos ampliando o nosso olhar, vamos lá, América do Sul, vamos falar um pouco aqui da nossa parte sul do continente americano. Aqui na América do Sul nós temos 3 países que estão atualmente filiados à IFF, a Argentina, o Brasil e a Venezuela. Qual é o cenário? Na Argentina, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma informação. Achei uma informação de 2012, 2013, que inclusive foi de onde eu peguei esse escudo que está aí do lado direito, né, o primeiro escudo ali, que seria da Associação de Floorball da Argentina. Mas eu não encontrei mais nada a respeito de atividades ou de alguém que tem alguma equipe que jogue, formação de alguma equipe nacional, não encontrei nada, nenhuma informação. Mas eles são filiados à IFF. O Brasil nós já mencionamos aqui no slide anterior, e a Venezuela recentemente se organizou aí para começar a desenvolver a modalidade no seu território. Então tem algumas pessoas interessadas ali em começar o esporte de maneira mais efetiva. Esses são os países aqui da América do Sul que desenvolvem a modalidade a nível oficial e filiados à IFF. Agora, nós temos atividades de floorball também em outros países da América do Sul, muito por conta da atuação da Floorball for All. A Floorball for All é uma ONG internacional que trabalha com o desenvolvimento humano, né, em locais, regiões que tenham aí algum risco social, com jovens, com crianças que estejam em situação de vulnerabilidade, principalmente, levam o esporte para que ele seja aí uma maneira das pessoas se socializarem melhor, encontrarem aí uma opção saudável para praticar uma atividade física, ter lazer, enfim, todos os valores que a gente já sabe que estão associados ao esporte. Então, a Floorball for All atua também em países aqui da América do Sul, inclusive aqui no Brasil, como a gente já comentou lá no episódio anterior, e a gente tem aí registros de práticas do floorball no Paraguai, na Bolívia, no Peru, no Chile e no Equador, também na Colômbia, inicia a modalidade aí. A gente espera que em mais países cheguem aí relatos aí de gente jogando floorball. Inclusive, no ano passado, as associações que compõem o Floorball for All aqui na América do Sul se reuniram, juntaram aí um selecionado dos seus melhores jogadores e foram, se eu não me engano, foi em Lima, no Peru. Se tiver alguém da Floorball for All assistindo, pode até me corrigir. E lá eles fizeram um sul-americano Floorball for All,
foi formada uma seleção aqui dos atletas que fazem parte dos núcleos aqui do Brasil, e o Brasil foi campeão em cima dos outros países, né? Teve um desempenho excelente aí, não deu chance para ninguém, e isso deixa a gente bem animado, porque quando for formada realmente uma seleção oficial para as competições mundiais, a gente imagina que o Brasil faça boa figura aí com essa galera que faz parte da Floorball for All, e lógico está associada também à ABF, ao Floorball Brasil. Mas, mesmo que a gente tenha tido esse desempenho notável, já que se começa a pensar em uma competição aí entre os países da América do Sul, nenhum país sul-americano atualmente está no ranking mundial da IFF, porque nenhum país disputou nenhum mundial, não participou nem das eliminatórias, né? O que é uma pena. E a gente espera que no futuro próximo isso seja possível. Aí eu deixei algumas imagens aí embaixo de práticas que acontecem, então, nesses países, né, que eu citei, aí em cima. Então, a gente tem o Floorball da América do Sul começando aí a desabrochar cada vez mais. A gente espera que ele caminhe e chegue cada vez mais longe. Vamos falar do continente americano agora. Vamos ampliando o nosso olhar. Falar das Américas aqui, a gente já mencionou sobre a América do Sul. Na América Central também ninguém nunca participou do Mundial de Floorball. Como eu falei anteriormente, o Brasil acabou se inscrevendo para as eliminatórias em 2014, mas infelizmente não pôde participar. E a Jamaica, representando aí a América Central, o Caribe, né, disputou as eliminatórias de 2016. Inclusive, essa foto do centro aí que a gente tem aí embaixo é uma foto do jogo da seleção da Jamaica contra a equipe do Canadá nessa eliminatória de 2016. Ainda de forma muito precária, né? Os atletas jamaicanos foram com poucos jogadores ali, realmente muito complicado, porque o esporte ainda não tem tanta estrutura por lá, mas eles estão tentando também desenvolver o esporte e são filiados à EFF, né? Por conta disso, eles estão presentes aí no ranking da EFF. São o 45º país. Não participarão do Campeonato Mundial. E se a gente for falar do futebol aqui na América, infelizmente, nós temos 2 países que dominam o cenário, justamente porque são os únicos que ainda estão organizados de maneira um pouco mais voltados ao rendimento, né, ao desenvolvimento do esporte de maneira organizada, que são o Canadá e os Estados Unidos, que são presença constante aí nos últimos mundiais de floorball. Atualmente, o continente americano tem apenas uma vaga nos mundiais de floorball, e a disputa ficava entre Estados Unidos e Canadá. Nesse mundial de floorball adulto masculino que nós teremos em 2020, se tudo continuar como está, nós temos os 2 países classificados. Por quê? Porque no ano que vem, na verdade, ano que vem não, agora em 2022, que seria o ano que vem, nós teremos os Jogos Mundiais. Os Jogos Mundiais são uma forma semelhante aos Jogos Olímpicos, porém com outras modalidades, e vão acontecer nos Estados Unidos. Então a IFF achou interessante já indicar os 2 países para participar desse torneio dos Jogos Mundiais. Então, para ter a presença dos 2, eles também já, para motivar o crescimento do esporte e a divulgação da modalidade, já classificaram as 2 nações aí, Estados Unidos e Canadá, diretamente para o Mundial Adulto de Floorball também. Então, na América nós temos esse cenário. Atualmente, disputaram o Mundial apenas Estados Unidos e Canadá, a Jamaica participou de eliminatória, o Brasil tentou participar de uma, mas não conseguiu, e nós temos a Venezuela, que tem feito um trabalho de desenvolvimento, de maneira oficial e filiada à EFF, a Argentina é filiada, mas não tem nenhuma ação relatada, não encontrei nenhum registro na internet, nada. E os outros países, como eu já mencionei, que desenvolvem um trabalho voltado ao desenvolvimento do esporte. A nossa 7ª parada. Vamos falar da Oceania. A Oceania, ela compõe com a Ásia a Confederação de Floorball. Então, eles formam uma confederação única, que é a OFC, né? Confederação de Floorball da Ásia e Oceania. E eles têm 4 vagas no Mundial de Floorball. Inclusive nesse Mundial masculino também 4 vagas. Se for falar apenas da Oceania, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia como países filiados à IFF. E os 2 têm aí participado de algumas edições, tanto das categorias menores do floorball, como das categorias adultas. Na categoria adulta, a gente tem a presença constante da Austrália. A Austrália está sempre presente, é uma das melhores seleções não europeias que a gente encontra. Tanto por isso, vocês podem ver aí, o ranking da Austrália é 13º, que é um ranqueamento bom, né? Se a gente levar em conta que na frente da Austrália aí, você vai ter os principais países europeus que jogam floorball. Então, ela está ali um pouco atrás ali, mas dentre os países não europeus, é um dos que joga melhor.
A Austrália está classificada para o Mundial de 2020. A Nova Zelândia não está no Mundial Adulto Masculino desse ano, mas participou ano passado do Sub-19. Então foi bem legal, porque a Nova Zelândia participou desse evento aí, que tem mostrado aí que o floorball lá tem crescido bastante. Então temos aqui algumas imagens, né? Lá eles têm ligas já, tem um desenvolvimento bem bacana do esporte aí, tem um intercâmbio com outros países também. Então, como eu falei, na Austrália, principalmente, o esporte é bem desenvolvido. O pessoal joga bastante floorball por lá. Vamos à Ásia. A Ásia a gente vai fazer por partes, porque o continente asiático tem muita coisa, muita gente, né? Então, novamente, né, a gente compõe essa confederação juntamente com a Oceania, que tem 4 vagas. Aqui nesse slide vamos falar de Japão, e o Japão está classificado para o Mundial 2020. A Coreia do Sul, que é a 21ª aí no ranking, e a China, que é a 34ª. A Coreia do Sul já participou de edições do Mundial de Floorball anteriormente, a China nunca participou. E nesse ano nem Coreia do Sul nem China estão classificadas, apenas o Japão. A Ásia tem uma consideração sobre as eliminatórias do Mundial de Floorball, por quê? As eliminatórias estavam programadas, se eu não me engano, para o mês de abril, que foi justamente quando a gente teve o início aí dos cancelamentos de eventos relacionados à pandemia do Covid. Então, esses jogos das eliminatórias acabaram não acontecendo. Então, a confederação achou por bem indicar aqueles que fossem os 4 países melhores ranqueados aí dentre as suas competições e também o ranking da IFF. Então, o Japão permaneceu aí na disputa do Mundial Adulto Masculino deste ano. Então, temos aqui algumas imagens, né, da galera jogando nesses 3 países, China, Coreia do Sul e Japão. Então, a galera lá também já joga bastante, tem ligas, tem um desenvolvimento bem interessante. A China tem crescido, né? É um espaço que tem tido uma expansão razoável nos últimos anos. O Japão e a Coreia do Sul já são mais consolidados. Continuamos na Ásia, né? E falamos já anteriormente, são 4 vagas. Aqui, nesse slide, não temos nenhum classificado para o Mundial de Floorball deste ano. Malásia, Filipinas e Indonésia não estão classificadas. Então, é interessante observar ali, né, que nós temos a prática ali do floorball feminino e seguindo todas as regras religiosas, né, então elas têm que fazer a cobertura do corpo, né, daquela forma que é necessária aí na religião muçulmana, mas não deixam de praticar. Ela tem um desenvolvimento bem bacana. A Ásia é um dos lugares onde o esporte tem crescido mais. São muitos países que jogam floorball atualmente, eles têm uma competição ali, eu não sei de quanto em quanto tempo, agora eu não me recordo, mas eles têm uma competição que reúne todos os países que têm floorball e eles jogam entre si. A Ásia, por si só, já tem uma competição esportiva, né, semelhante ao Pan-Americano que a gente tem aqui, então, bem bacana o desenvolvimento do esporte por lá. Seguimos pela Ásia, agora vamos falar de Índia e Irã. Índia e Irã também não estão no Mundial de Floorball deste ano, né, não estão dentro das 4 vagas, mas também são países que têm praticado. A Índia, principalmente, tem tido um crescimento também muito grande, tem buscado desenvolver ligas menores, né, para crianças, para jovens, ligas universitárias, tem estimulado a prática entre adultos, crianças, adolescentes, em todos os públicos, para que cada vez mais pessoas joguem. Então, provavelmente, nos próximos anos, a gente ouça falar bastante da Índia. E o Irã tem tentado buscar cada vez mais subir nas competições, principalmente do continente, para que tenha chance aí a disputar a nível mundial. Aqui na Ásia, nós temos 2 países que são um caso muito interessante de desenvolvimento. O primeiro deles é a Tailândia, que a gente não escuta falar muito no cenário esportivo mundial. Se a gente falar de outras modalidades aí, mesmo em Jogos Olímpicos, né, encontramos muitos atletas da Tailândia. Porém, a Tailândia é uma das forças do floorball e uma das principais, né, disputa ali as cabeças do continente asiático. Tem um ótimo desenvolvimento, muita gente joga, tem ligas, tem times treinando, enfim, tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do esporte por lá. A Tailândia, no ranking masculino, é 14º e no feminino, 15º, está classificado ao Mundial por aquele mesmo motivo que eu já mencionei ali, está classificado porque tem um bom ranqueamento. Então, a Tailândia é um dos países que encabeçam aí o continente asiático no floorball. E o segundo é Singapura. Como eu falei, mesma coisa, né? Um país que a gente não escuta falar tanto, que não tem
tantos representantes no cenário esportivo mais comum, mais tradicional, mas que no floorball é presença constante nos mundiais, né? Tailândia e Singapura estão aí entre os países que desenvolvem a modalidade com maior eficiência no continente asiático. Sai um erro aqui que está com 3 vagas, mas são 4 vagas, como eu fiz nos outros slides, tá? Também tem ótimo desenvolvimento do esporte, com ligas, desde crianças até adultos, e os rankings também são bem parecidos ali com o da Tailândia. 13º no masculino e 12º no feminino, também está classificada ao Mundial. Esse aqui foi um dos mais trabalhosos para fazer, porque são muitos países e as informações ainda assim são muito difíceis de conseguir. Mas eu fui atrás aí e consegui descobrir a maioria da ação do floorball no continente africano. A África tem se tornado um dos pontos de investimento para o desenvolvimento do esporte nos últimos anos. Tanto é que nós tivemos a filiação de muitos países africanos. Então, ó, África do Sul, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Moçambique, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, Ruanda, Serra Leoa, Somália, Togo e Uganda. Então, são muitos países aí que já se filiaram à IFF e têm desenvolvido o esporte aí nas maneiras que eles conseguem, com as condições que estão disponíveis, né? E o pessoal tem tentado aí, de alguma forma, fazer a modalidade crescer, né? Então, seja em campos de terra, que a gente tem aí na imagem, adaptando um pouco a prática aí com relação aos espaços, mas eles têm desenvolvido um trabalho bem legal na África. Então, quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada depois. Mas ainda também não chegaram a participar de mundiais. Porém, esse ano, acho que o fato talvez mais interessante deste ano aí, a nível mundial do floorball, foi a participação da Costa do Marfim. A Costa do Marfim organizou uma equipe e se inscreveu para as eliminatórias do Mundial desse ano. Como a África não tem vagas e também não tem eliminatórias, porque seria somente a Costa do Marfim, ela precisou embarcar e disputar as eliminatórias europeias, né? E aí ficou muito discrepante o nível. Infelizmente, os atletas africanos que já foram em número reduzido, não tinham tantas trocas, né? Uma equipe bem enxuta, e o nível de jogo também muito abaixo das equipes europeias, é uma eliminatória extremamente concorrida. Nós vamos falar da Europa daqui a pouco, então ficou bem difícil para a Costa do Marfim, sofreu muitas goleadas aí, mas conseguiu marcar um gol. Foi bem legal ver a felicidade deles quando eles conseguiram marcar um gol, né? Foi bem bacana, foi um fato interessante. A nível continental, a África já disputou a Copa da África, né? Fez a primeira Copa da África no ano passado, em que nós tivemos a vitória do país Quênia, tanto no masculino quanto no feminino. Essa imagem do centro aí é da competição, né? Então estão as duas seleções reunidas aí, tanto a masculina quanto a feminina. Então Quênia, que é a grande força aí, juntamente com a Costa do Marfim, obviamente, que se organizou para disputar as eliminatórias, que é um fato muito bacana, e a gente espera que abra mais portas para o esporte lá na África. Chegamos à Europa, vamos falar um pouco da Europa agora, por partes, novamente, porque são muitos países. Então, essa primeira parte da Europa aí, vamos falar um pouco de Espanha, Itália e França. Eu não coloquei Portugal aqui, por quê? Portugal também está nessa regiãozinha, micro-região da Europa, mas não tem um desenvolvimento significativo do esporte. Embora Portugal tenha recebido o Mundial Universitário, se eu não me engano, em 2018, eu acho, e até teve uma seleção de Portugal organizada para jogar, mas não tem ligas, não tem nada assim que vale a pena mencionar, tá? Na Europa, a gente tem eliminatórias extremamente concorridas, são 9 vagas e 35 equipes participaram da última eliminatória, né? 36 com a Costa do Marfim. E são 9 vagas, eles são divididos em 3 grupos e concorrem aí para essas 9 vagas. Nós tivemos, então, a participação, como foi de Espanha, Itália e França. Participaram das eliminatórias, mas não conseguiram se classificar. São países que têm ligas já, têm um desenvolvimento legal do esporte. Dentro da Europa é bem desenvolvido o futebol, né? Tem muita estrutura, campeonatos, várias ligas, né? O trânsito facilita. Vamos falar aqui de outra região. Essa região mais central ali da Europa, países menores aí, a gente tem Bélgica, Áustria e Liechtenstein. E estão até bem ranqueados dentro do ranking da IFF, principalmente a Bélgica e a Áustria, né? Costumam disputar bem ali com os outros países, fazem jogos equilibrados. Mas também não estarão no Mundial deste ano. Apesar da estrutura que eles têm, tem ligas também,
tem um desenvolvimento bacana de clubes que jogam futebol. Facilita muito na Europa, que tem um trânsito também para você jogar em outros países, né? Eles fazem eventos muito grandes. Eu sei de um aberto, por exemplo, que é disputado em Praga, tem abertos disputados em várias cidades e equipes viajam para poder participar desses eventos, né? O que facilita o intercâmbio e o desenvolvimento do esporte na Europa. Terceira região, nessa região nós temos a Holanda, Reino Unido e a Islândia. Também 3 países aí que são emergentes, né? Ainda não tem uma tradição muito bem conceituada no floorball, ainda trabalham muito no nível do desenvolvimento, mas já tem as suas seleções disputando eliminatórias, né? A Holanda está até bem ranqueada, se a gente levar em conta que os 10 primeiros do ranking normalmente são equipes já que são muito tradicionais. O Reino Unido tem despontado aí, cada vez melhorando um pouco o seu nível. A Islândia está logo ali também, bem próxima. A gente esperava que a Islândia, infelizmente, não tem o mesmo desenvolvimento dos seus colegas aí do norte da Europa, né? Da Suécia, da Finlândia, da Noruega. Esses países são aqueles que dominam o cenário, né? Então, tomara que num futuro próximo as coisas fiquem mais equilibradas, a Islândia possa concorrer com seus vizinhos. E o Reino Unido aí, né, que congrega a Grã-Bretanha, tem ligas também amadoras, desenvolve um trabalho regionalizado, muito interessante. Se alguém quiser conferir depois. Para mais uma região aqui da Europa, vamos falar um pouco mais daquela região ali das repúblicas soviéticas, né? Se a gente pode dizer assim, a Rússia e as ex-repúblicas da União Soviética, que desenvolve até um trabalho interessante no floorball, tem buscado desenvolver o floorball dentro das idades menores, tem promovido campeonatos e ligas, né? Mas ainda também não tem assim, uma tradição muito efetiva. Transitam entre participar e não participar dos mundiais. A Rússia é talvez o país mais forte aí desses que a gente citou agora. Temos a Eslovênia, temos a Hungria, a Sérvia, a Ucrânia e a Geórgia. Nenhum deles está participando do Mundial esse ano. Existem outras repúblicas, ex-repúblicas da União Soviética, que eu não coloquei aqui, justamente porque ou não tem uma certa relevância na questão do futebol, ainda não tem muitas informações, não tem um bom desenvolvimento, ou ainda são realmente países já mais tradicionais. Nós vamos ver daqui a pouco. E chegamos aqui para a quinta região da Europa, que nós vamos falar de maneira mais coletiva, onde a gente tem Letônia, Eslováquia, Polônia e... O que faltou? Letônia, Eslováquia, Polônia e a Estônia, perdão, e a Estônia. A Letônia é uma das grandes forças, muito tradicional na Europa, sediou o Mundial em 2016, se eu não me engano, sediou o Mundial de Futebol. A Eslováquia é uma das forças emergentes, tem mostrado equipes muito competitivas nas últimas edições, né? Vem aí correndo por fora, dentro do top 10. E nós temos a Polônia, que também é certamente muito tradicional, está bem ranqueada aí, é a última das equipes europeias que tem mais tradição ranqueada na IFF, e esses 3 países estão no Mundial de Futebol. A surpresa desse ano, que vale a pena a gente registrar, é a Estônia. A Estônia também é uma força das mais importantes dentro do futebol na Europa, tem muita tradição, faz jogos muito equilibrados com as grandes potências, né? Mas nas eliminatórias desse ano não conseguiu se classificar. E é a única seleção do top 10 aí, do ranking da IFF que não está no Mundial 2020. Todas as outras estão, que nós vamos ver daqui a pouco, são as melhores seleções do mundo. As melhores, que estão melhores ranqueadas, né? Mas a Estônia, infelizmente, é a 10ª colocada no ranking e não participará do Mundial masculino deste ano. Falando então das principais seleções que nós temos no mundo, vamos falar primeiro da Dinamarca. A Dinamarca sempre é uma presença constante nos mundiais de futebol. Ela sediou, aí, talvez o principal fato relacionado ao futebol mundial, o Mundial Feminino de 2007, aconteceu na Dinamarca. É um país que tem um bom desenvolvimento, tem 180 equipes de futebol registradas, atualmente é o 7º no ranking da IFF e estará no Mundial 2020. Então, a Dinamarca, como eu falei, é um país que tem ótimo desempenho aí nos últimos mundiais, está sempre muito bem colocada, já sediou a edição do Mundial, então tem tudo para fazer ótimo papel. Muito bem, Noruega. Noruega
É também um dos países aí do norte da Europa que tem bom desenvolvimento no esporte, né? Tem boas seleções, tanto no masculino quanto no feminino. Sediou o Mundial em 2000, Mundial masculino. Tem mais de 8 mil jogadores registrados, um número bem interessante, né? Não chega perto da Suécia, infelizmente, mas é um bom número, uma boa quantidade. É sexta colocada no ranking e está no Mundial masculino deste ano também. Todas as equipes que eu vou falar na sequência agora, todas estão no Mundial, né? Devido ao seu nível de jogo ser realmente muito bom, ser muito concorrido, as vagas são muito concorridas as vagas na Europa, mas infelizmente acabam ficando monopolizadas porque são realmente grandes potências, jogam muito bem, não dão chances normalmente para as outras equipes. A exceção, como eu disse anteriormente, esse ano é a Estônia, que acabou ficando de fora. Falar da Alemanha, né? A Alemanha distou um pouco aí dessa galera do norte da Europa, ela está mais na região central ali, mas a Alemanha também tem ótimo desempenho nos últimos mundiais, tem melhorado seu jogo, tanto no masculino quanto no feminino, já sediou algumas edições de Mundial Sub-19 ao longo da história, e são 13 mil jogadores na Alemanha, são muitos jogadores mesmo, né? As ligas lá já acontecem em todas as faixas etárias, é muito interessante ver o quanto o esporte está desenvolvido na Alemanha. E a Alemanha é a única, é a primeira nação, na verdade, fora aí dos 4 pilares aí indestrutíveis, né, das primeiras posições dos mundiais de futebol ao longo da história, né? Fora os 4 principais países aí, chega a Alemanha que fica logo na sequência. Então, temos que observar com bons olhos, porque a Alemanha tem crescido e mantido essa posição ao longo das últimas edições de mundiais também. Olha aí a República Tcheca, né? Como eu falei, a gente vai entrar agora os 4 pilares aí, são as 4 forças que dominam o cenário mundial. Então a República Tcheca não é um dos países fundadores da IFF, mas está sempre ali entre os pódios que a gente encontra nos mundiais. Já sediou uma série de edições, tanto de mundiais, sejam adultos, sejam sub-19, masculinos ou femininos, e também tem sediado edições da Champions Cup. A Champions Cup é algo semelhante ao Mundial de Clubes, onde a gente tem os campeões masculino e feminino de Suécia, Suíça, Finlândia e República Tcheca se enfrentando para ver quem é o melhor dentre eles, né? Dessas nações que são as mais tradicionais, tem o futebol mais consistente no mundo. Então a gente pode colocar como se fosse a Champions League mesmo, né? Que é disputada lá na Europa, entre as melhores equipes, tem a Champions Cup entre essas 4 nações. Quais são os melhores resultados da República Tcheca? Ela foi vice-campeã no adulto masculino em 2004, então foi o melhor resultado que a República Tcheca já obteve, e conseguiu a terceira colocação também em 2010 e 2014. Fica nessa briga da terceira colocação sempre com a Suíça, né? A Suíça sempre tem que estar ali disputando com eles. Normalmente a Suíça leva melhor, mas de vez em quando dá uma escapadinha. E acho que talvez o fato interessante aí é mencionar que o Sub-19 da República Tcheca foi campeão masculino em 2019. Então vem aí uma geração muito forte da República Tcheca, quem sabe possa aí retornar uma final de Mundial. A gente espera que faça um bom desempenho aí nas próximas edições. Na categoria feminina, o melhor resultado adulto foi a terceira colocação em 2011, né? E no Sub-19 também terceiro colocado em 2010, 2014 e 2018. Como eu disse já, a República Tcheca é o 4º colocado no ranking mundial e também está no Mundial de 2020, né? Não teria como ser diferente. Chegamos então à Suíça. A Suíça é um dos fundadores da IFF, já sediou diversas edições de Mundial, Champions Cup também. Sediou ano passado o Mundial Feminino em Neuchâtel, na Suíça mesmo. E em 2022 já se qualificou aí para sediar o Mundial Masculino, na próxima edição, né, que seria em 2022. Então a Suíça é um dos países mais tradicionais, lá se joga futebol como se joga futebol aqui no Brasil, e apresenta grandes jogadores, né, grandes atletas, tanto no masculino quanto no feminino. Melhores resultados. Na categoria adulta masculina, foi vice-campeão em 1998, e tem chegado seguidamente aí na terceira posição, como eu falei. Às vezes a República Tcheca dá uma escapada, mas normalmente a Suíça fica em terceiro. No Sub-19, conseguiu 3 vice-campeonatos e 3 terceira colocações, né? Então,
tem aí, como eu falei, sempre mantido esse status de terceira força do futebol mundial. No feminino, a principal conquista foi ter sido campeão. Foi campeão mundial adulto feminino em 2005. E chegou 4 vezes também ao vice-campeonato. Já no Sub-19 conseguiu também ser campeão em 2008. Como eu falei, lá na Suíça joga-se muito futebol, tem muito material humano, são várias ligas. O desenvolvimento começa desde os pequenininhos, que jogam meia quadra, com equipes reduzidas até os adultos. Joga-se futebol em alto nível, em níveis mais abaixo, regionalmente. Dentro da própria cidade são vários times, enfim. A Suíça é realmente uma das forças que mais se sobressai em relação ao futebol dentro do mundo. É o terceiro colocado no ranking, também presente no Mundial. Está acabando a nossa contagem regressiva. Chegamos aqui à Suécia, né? Como a gente já mencionou nos episódios anteriores, a Suécia é um dos países que fundou a IFF, também tem muita tradição na modalidade, em sediando diversos eventos a nível internacional. O Mundial Feminino Sub-19 vai acontecer na Suécia, e o Mundial Feminino Adulto do ano que vem também. Então, é um país realmente com muita tradição em sediar esse tipo de evento, tem toda a estrutura necessária para poder realizá-los. No masculino, a seleção da Suécia tem uma hegemonia que foi quebrada aí algumas vezes, mas é o país com o maior número de títulos, 8 vezes campeão, né, na modalidade adulta masculina, chegou 4 vezes ao vice-campeonato, e o Sub-19 já foi 5 vezes campeão também mundial. Já no feminino, é uma hegemonia sem precedentes. São 9 títulos, né? Elas vêm de vários títulos seguidos agora. A Suécia tem dominado aí as finais contra a Finlândia, normalmente. E no Sub-19 também tem tido um ótimo desempenho. Mas, atualmente, a Suécia, apesar dessa quantidade de títulos mundiais, é o segundo colocado. Porque o nosso primeiro colocado, que é a Finlândia, nos últimos 2 mundiais masculinos, principalmente, tem aí não deixado nenhuma sombra de dúvida de quem tem jogado melhor. Então, a Finlândia ajudou também a fundar a IFF, já sediou diversas edições de mundiais e da Champions Cup, e esse ano, o Mundial em dezembro, é para ser sediado também na Finlândia, em Helsinki. Então, esperamos que aconteça lá em Helsinki, na Finlândia, o Mundial deste ano adulto masculino. Já tinha ganhado 2 edições anteriores, mas vem de 2 edições consecutivas, né? Ganhou em 2018, ganhou em 2016. Então, a Finlândia é talvez a grande força aí, suplantou um pouco a hegemonia sueca e tem tentado manter o nível de jogo. E 6 vezes também chegou ao vice-campeonato. No Sub-19 conseguiu 4 títulos. Já no adulto feminino, conseguiu 2 títulos, né? Tirou aí a coroa da Suécia por 2 vezes, chegou 7 vezes ao vice-campeonato, como falei, é sempre uma final entre Suécia e Finlândia, é sempre muito comum, e no Sub-19 conseguiu ser campeão também, no feminino, né, em 2012, atualmente, então, a Finlândia é a primeira colocada. Lá na Finlândia também joga-se futebol desde cedo, desde pequeno, né, tem as imagens aí com as crianças jogando, então é natural que desde pequenos eles comecem e eles continuem aí jogando muito bem. Vamos terminar nossa viagem, como eu falei, na Finlândia, né, nossa 26ª parada, que é justamente onde fica a sede da IFF. A sede da IFF, da Federação Internacional de Futebol, fica em Helsinki, na Finlândia. Relembrando aí, para quem não assistiu os episódios anteriores, ou para quem já assistiu, a IFF foi fundada em 12 de abril de 1986 pelas entidades nacionais de Suécia, Finlândia e Suíça. Atualmente, ela já compõe-se de 74 associações nacionais espalhadas aí por todos os continentes. A IFF é membro do Comitê Olímpico Internacional, do GAISF, né, que é um órgão que trabalha também pelo desenvolvimento da saúde aí no mundo todo, e também é parceira da Federação Internacional de Esporte Universitário, que é a FISU. Né? Tanto é que, como eu falei, teve uma edição aí do Mundial Universitário e o futebol foi uma das modalidades. A IFF também tem colaborado na organização dos Jogos Mundiais. O futebol é uma modalidade oficial dos Jogos Mundiais, como eu falei, que é a gente pode chamar de uma segunda divisão dos Jogos Olímpicos, desde 2017, na Polônia, e será, né, nos próximos, que serão em 2022, seriam em 2021, que acontecerão em Birmingham, nos Estados Unidos. O atual presidente da IFF é o Thomas Eriksson, esse simpático amigo aqui que está aqui embaixo, né, retratado na foto.
atua ali e trabalha no gabinete da IFF lá em Helsinki. Pus uma fotinha ali da porta ali do escritório da IFF, e nós temos aqui do lado direito a evolução das logos, né? Desde 86 ali, passando por 96 uma reformulação, e em 2017 que é esse atual logo aí, em cor azul, né, mais vazado, lembrando a bolinha de futebol. Eu gosto bastante, acho bem bonito, por sinal.